Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas para que tudo seja melhor, né? Sempre, vamos evocando aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Rapaz, sem muitas delongas, porque hoje nós vamos... próximo passado, é assim que se usa o termo, né? Comemora-se todo ano o aniversário de Porto Velho. A gente vai falar um pouco disso e falar um pouco dessa geração que toma conta de Porto Velho. Uma geração qual é? E para tal tem um professor, historiador, pesquisador, professor Rony, que está aqui do meu lado, seja bem-vindo. A última vez que veio foi em fevereiro. Né? Para falar um pouco para nós desse... Que geração Porto Velho está produzindo? Né? Mas tudo bem com você, meu querido? Saudações a todos, saudações à mesa. É uma grata satisfação estar podendo me encontrar com vocês, principalmente por um evento que a gente, diante da pandemia, a gente não vai estar comemorando com tanta ênfase, mas vamos aproveitar esse momento aqui para estarmos lembrando e fazendo boas menções e trazer também algumas reflexões diante do cenário de Porto Velho e suas gerações. Acho que seria interessante, Paulo, a gente comentar sobre o desenvolvimento da cidade através das gerações, porque existem alguns estudos separados, mas já há pesquisadores que conseguem agregá-los em destacar que as gerações que existiram diante das sociedades espalhadas por todo o mundo e também no Brasil constituíram comportamentos e meio que padrões de normas de convivência. E Porto Velho não ficou para trás, apesar de que era uma cidade interiorana, no meio da ênfase da ferrovia Madeira-Mamoré, mas que teve o seu padrão de comportamento seguindo praticamente o mesmo formato de comportamento da sociedade global na época. Perfeito. Entendi tudo e ao mesmo tempo preciso compreender mais, tá bom? Perfeito. Camila, seu parente aí. Bem-vindo, Rony, ao estúdio. Apesar de não ser historiadora, eu sou amante da história, sou apaixonada pela história de Porto Velho, em particular. Eu poderia aqui fazer 1000 perguntas, 1000 questionamentos, mas eu vou ficar numa parte que mexe um pouquinho na área de formação, que envolve um pouco a linguagem, né? Porto Velho, desde o início da sua formação, ela era cosmopolita, né? Várias nacionalidades. Se você até pode falar um pouco sobre isso na época da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Mas hoje a formação social que Porto Velho tem se tornado, ela envolve muito a questão linguística, uma questão cultural bem particular do nosso município e um movimento que já tem alguns anos chamado beiradeiro, né? As pessoas se autodenominam, eu sou beiradeiro, nasci na beira do rio, sou beiradeiro. A gente vê muita gente que defende a cultura local, não se chamando, não se denominando porto-velhense, mas beiradeiro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pincelasse desde a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré até essa identidade que Porto Velho tem criado. Tá, mas não agora, tá? Deixa eu chamar a vinheta, deixa eu saudar, né? Pelo amor de Deus. Vai lá, Rony, prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, falar sobre a história, conhecer um pouco sobre Porto Velho, é interessante, é muito importante e acredito que em meio à pandemia, hoje até jovens e adolescentes
assistem o nosso programa. Então, é uma contribuição que o programa faz para que esses jovens também conheçam um pouco mais sobre a história de Porto Velho, algo que eles não passaram. Às vezes nascem aqui, mas não conhecem aquele passado, a historicidade da construção, ainda quando era Guaporé, como que era o nome? Território do Guaporé, até dar-se o nome realmente da cidade de Porto Velho. Agradeço também a vocês de casa, mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram e principalmente compartilhe com outras pessoas o nosso programa que você pode ver e rever no nosso YouTube. Perfeito. Agora eu vou chamar a vinheta e vou começar a brincadeira. Por favor, Eudes, vinheta. Você sabe que essa menina é tua fã, né? Ela lá daquele canto lá. Padre da minha filha também, né? Não, eu tô Tá em Parente. casa. Você repete a pergunta, já que você me pulou na frente na primazia da pergunta, você repete a pergunta que você deixou para o rapaz? Na verdade, eu quero que o Rony faça uma análise desde o início da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que Porto Velho já era uma cidade cosmopolita, até o movimento de hoje do porto-velhense criar sua própria identidade, e muitos munícipes já se autodenominam como beiradeiro e não porto-velhense, que é uma expressão de pertencimento à cidade. Bom, em primeiro lugar, é importante, a Camila destacou uma importante fase da construção da identidade da região, que é a citação do beiradeiro, que o beiradeiro nada mais é do que aquele indivíduo que veio migrando gradativamente, antes mesmo de se pensar na construção da estrada de ferro, pensando na questão da sobrevivência em busca do que era, na época, o mais interessante a se buscar, que era a extração. E dentre a extração, temos que destacar a borracha. Então, é importante a gente estar destacando que esse beiradeiro, ele vai se destacar através da própria interação com indígenas da região. Ele vai encontrar espaço para ele poder fazer de sua moradia, sempre fazendo da sua avenida principal o Rio Madeira. Ele vai ter essa manifestação primordial da vida dele. Praticamente não vai existir outro sujeito que vai conhecer melhor que o rio, senão o caboclo, o beiradeiro. E é nessa situação em que ele assiste os interesses do estrangeiro em querer aproveitar-se da situação que existia dentro da Amazônia, através da extração em larga escala da borracha, e que trouxe a possibilidade de estreitar algumas distâncias. Por exemplo, as distâncias que eu estou falando seria da região de Porto Velho até Guajará-Mirim, que tem entre cachoeiras e corredeiras um total de 20. E essa distância era muito dispendiosa, era muito perigosa. E alguns beiradeiros serviam como suporte para esses indivíduos que subiam o rio ou desciam o rio. E aí o papel dele era principalmente na questão do abastecimento, da alimentação que ele iria fazer nesse percurso, e que com isso trouxe muito a questão linguística. Acho que a questão da linguística faz parte desse contexto, e que nós somos os herdeiros dessa linguagem popular e que há entre nós. A gente tem expressões que envolvem principalmente a questão da alimentação. É importante a gente destacar que temos um estudo fabuloso da professora Nair Gugel, que destaca essas expressões. E para fazer um apanhado, eles assistem uma transformação que vai acontecer efetivamente. Houve-se tentativas, mas efetivamente vai acontecer no ano de 1907. E essa construção vai estar baseada
na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que vai tentar fazer essa proposta de estreitar as distâncias do trecho encachoeirado para trazer borracha e levar alimentos para a região mais extrema do Brasil, que fazia fronteira com a Bolívia. Não faz, né? Faz. Eu só quero pontuar, fazer um comentário em cima do que você falou em relação ao Beradeiro conhecer o trecho encachoeirado do Rio Madeira. Antes das usinas, para quem é filho da terra, somente o caboclo, somente o ribeirinho conseguia subir e descer o trecho encachoeirado aqui de Santo Antônio e Teotônio em período de cheia, né? E não era todo mundo que conseguia se arriscar, era só quem estava na beira do rio, nascia e se criava na beira do rio. Isso é uma coisa interessante porque eu sou porto-velhense, sou filha de nortistas, né? Mas minha família, eu tenho primos que a vida deles era à beira do rio, né? Então eu não subia, nem entrava no Rio Madeira, e sou daqui. Mas meu primo cansou de subir o trecho encachoeirado do Rio Madeira de voadeira, na época da cheia. É fabuloso a gente fazer essa menção, essa homenagem a esses guerreiros. Outro dia, Paulo, estavam questionando o que representaria patriotismo para mim. Eu diria que ser patriota é você elencar a sobrevivência no seu local, no local em que você vive. Ser patriota não é você apenas fazer parte de uma conjuntura de dogmatismo militar apenas. Ser patriota também é você manifestar que você se pertence ao local, você trazer à tona uma aproximação com elementos que a própria natureza, a própria consistência de sobreviver em sociedade. Outro dia eu estava conversando com um antigo beiradeiro, irmão nosso, Eupiniano de Souza Lopes. Ele estava contando que existia casos de que quando havia festas aqui na região, na maioria das vezes era o ponto para se haver as redes sociais da época, onde os rapazes iriam encontrar suas futuras esposas. Então, é nesse conjunto de festas que existiam, festas religiosas principalmente, em que essas famílias foram surgindo, foram se desenvolvendo. E não é por outra que essas famílias agregam naturalmente com a formação do município de Porto Velho, justamente no lado direito do rio, 7 quilômetros após a Cachoeira de Santo Antônio. Lógico, há um interesse territorial nessa conversa. Porto Velho, a região de Porto Velho, antigamente pertencia ao estado do Amazonas, e Santo Antônio pertencia ao estado do Mato Grosso, que tinha interesses econômicos, políticos relativamente distintos. E a partir do ano de 1914, com a instalação de Porto Velho, começa-se a haver uma mudança que, subliminarmente, dentro do Beradeiro, é feito uma proposta de alternativa de viver numa cidade onde pode proporcionar com mais facilidade o seu sustento, a sua sobrevivência e melhores condições para a sua família. E é nesse contexto que Porto Velho ele vai ter essa proposta, apesar de que o interesse vem principalmente por questões estrangeiras, mas que vai estar situado nesse contexto. E é aí que as gerações vão estar surgindo. Primeiramente, Porto Velho vai estar situada num período onde ela vai surgir, a instalação de Porto Velho já surge com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. É importante a gente destacar que um impacto significativo da construção de um município vai ser a eclosão de um conflito mundial, onde a necessidade de produtos primários, como a borracha, vai estar dirigindo e envolvendo essa cidade. E aí a gente seguindo o cronograma, outro impacto significativo que vai acontecer na região vai ser o período do getulismo, que seria nos anos 30. Já é outra geração surgindo para comandar, para direcionar quais são as prioridades da cidade. E seguindo o contexto, nós vamos encontrar o período pós-Segunda Guerra, período ditadura e período da redemocratização do país, que Porto Velho vai seguindo de acordo com as necessidades locais. Mas a globalização já no final dos anos 1990
e 2000, vai fazer com que Porto Velho tenha essa necessidade de se conectar com o mundo. E aí é nesse contexto que eu diria que Porto Velho vai estar mudando a forma de pensar justamente com a geração milênio, que é essa geração que surge nessa necessidade de estar se comunicando em escala global. Thaís. Pegando o gancho, né, dessa juventude, dessa nova geração, a história, muitos, e eu digo porque eu fui uma aluna que sempre detestei matérias decorativas, né? História e geografia são matérias que você acaba decorando. E aí, Rony, qual é o nosso desafio em pleno século XXI de transformar a história, que é algo importante, fundamental no nosso crescimento, na nossa evolução, na nossa cultura, enfim, em vários aspectos? Qual é o que a gente pode fazer para que o jovem adquira essa vontade de ler mais? Porque quando você lê mais, você produz textos melhores, você se comunica melhor, você tem um arcabouço de palavras para usar, né? O que a gente pode fazer usando a história para essa juventude tão hoje digital? Vai responder isso depois do meu parlatório, eu tenho que chamar aqui, tá bom, meu querido? Por favor, eu quero o parlatório do Dr. Neidson. Nós tivemos a reunião com os sindicatos da saúde que nos procuraram novamente, já venceu o prazo do governo do estado, que era 1º de setembro, de apresentar essa carta de leis. Agora nós estamos aí convocando os secretários para retornarem aqui à Assembleia Legislativa e prestar os devidos esclarecimentos com relação à implantação do plano de carreiras, cargos e remunerações da saúde do estado de Rondônia. Então nós vamos estar aí atuando junto com o governo do estado para que possamos realmente tornar uma realidade esse anseio aí de todos os funcionários da saúde do estado de Rondônia. Repete a pergunta, Thaís, de maneira concisa. O que precisamos fazer para que essa juventude, né, do século XXI, digital, goste da história? Perfeito. Eu acredito que é importante a gente salientar que existem novas demandas. A juventude, ela sempre se destaca e se identifica com aquilo que é oferecida no momento. É lógico que existem muitos atrativos, muita influência de fora, e que isso proporciona até uma preocupação louvável para a gente ter essa questão. Mas existe algumas propostas. Uma delas é justamente entre os professores de história, os historiadores, desmistificar que a história é um elemento apenas de poder decorativo. É importante a gente deixar que a história é uma ciência, mas uma ciência crítica à nossa sociedade. E essa questão crítica é que faz com que a gente possa encontrar elementos em que, se a gente não atinge diretamente o jovem por um lado, a gente tenta atingir com propostas de figura de linguagem por outro. Propriamente a linguística, como a Camila também destacou, muito bem destacado, é uma proposta que ele mesmo consegue falar expressões, dialetos e questões que são dos usos e costumes da região e da localidade e trazer a sementinha. Da onde vem essa sua expressão? Às vezes é apenas um estralar de dedos que proporciona esse... Opa! Da onde vem? E aí começa a puxar esse novelo de lã e que alguns indivíduos vão estar tendo essa possibilidade de se encantar com a história. Aqui mesmo em Porto Velho nós temos o movimento beiradeiro, por exemplo, que destaca muito bem isso e que fugiu literalmente da temática da decoreba. Isso é muito gratificante sob o ponto de vista de que eles encontraram elementos da história por outros caminhos. E aí é importante a gente destacar que a história ela faz parte do nosso convívio como elemento de estrutura social
Agora basta saber como exatamente contá-la. É esse o segredo que acho que a receita de uma eficácia para o pertencimento de um indivíduo a um local, a ele gostar de sua história, seria a melhor adequação. Hoje eu vejo trabalhos fabulosos, por exemplo, dentro do subúrbio de São Paulo, onde eles contam a história de São Paulo com sua própria linguagem, utilizando as expressões que eles utilizam, humano, o meu, e não só apenas isso, como também as ruas que os permeiam e que eles acabam trazendo e proporcionando. É um trabalho fabuloso e agora, com o período da pandemia, eles fazem muito mais esse tipo de trabalho e manifestação. E estou acompanhando, não de uma forma, fã, mas que eu vejo que é um elemento muito positivo que cada um dos indivíduos estão encontrando em suas regiões. Aqui em Porto Velho, a gente destaca, por exemplo, o elemento do beiradeiro. Camila? Quero completar o que o Rony falou, até porque também faz parte da minha trajetória de estudos e pesquisa na universidade, que esses tipos de manifestação do beiradeiro, ela está extremamente inserida em relação à música e à literatura aqui no nosso município, né? A gente pode citar aí duas bandas que representam muito a questão linguística e o comportamento do beiradeiro, que é a banda Quilomboclada e o Beiraderia, que eu acho que são as bandas que maior representam esse tipo de comportamento do ribeirinho, né? Eles têm vários trabalhos, não só na música, como poesia e manifestações culturais de diversas maneiras, até com cordéis, né? E também falar que Porto Velho já foi um centro do blues e do jazz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas depois do outro intervalo comercial. Então continue conosco, é jogo rápido. É no ar. Vou tocar. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
bloco de conclusão, vamos descobrir que história é essa do blues mesmo? Conte para nós. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar a deixa para fazermos uma honrosa homenagem aos barbadianos que vieram para residirem aqui na nossa cidade, graças à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Aqui a gente pode destacar a família Johnson, a família Maloney, a família Shockness, e dentre essas famílias houve-se também a chegada de costumes e de estilos musicais na nossa região. A gente podia, por exemplo, saber que Porto Velho iria ter uma região já considerada como subúrbio, que seria na região do bairro do Triângulo, mas mais acima, numa expressão que existia de Barbadian Town, que seria o que hoje a gente conheceria como Alto do Bode. Barbadian Town seria um bairro criado entre os próprios barbadianos, onde eles tinham características e costumes que eles trouxeram da onde eles viviam. Vale ressaltar que eles falavam inglês, então o idioma inicialmente em Porto Velho não era o português, era o inglês, e isso trouxe uma nova temática para o próprio Brasil, vamos dizer assim. Como foi bem dito aqui, Porto Velho foi uma das regiões mais cosmopolitas que já existiu na América. Diante dessa situação, tivemos 52 nacionalidades, mais ou menos, vindo sob o interesse da construção da ferrovia. E aí a gente pode destacar o uso e o costume da música, onde esses jovens, na época, quando chegaram, sabiam tocar instrumento musical, sabiam cantar e faziam suas apresentações para alegrar as famílias. Dentre essas apresentações, a gente pode destacar as manifestações do blues e do jazz, onde eles praticamente faziam essas manifestações, apresentações, inicialmente nos seus bairros e posteriormente a interesses da administração da ferrovia dentro da região onde era considerado as casas, as residências dos administradores da ferrovia. Então, por convite, eles desciam do Alto do Bode e faziam essas apresentações. Mas para a população brasileira que também vivia aqui em Porto Velho e que não compreendiam, acabava entrando com uma questão linguística de deboche, porque como eles não entendiam o inglês, eles começavam a fazer uma coisa que é uma expressão daqui, eles mangavam, eles tiravam onda, eles gozavam da cara deles por cantar em inglês. Então, eles também traziam dessa forma uma ideia de que aqueles bodes estão budejando lá naquele morro. E aí traz à tona uma explicação do porquê Alto do Bode, do porquê essa questão toda do blues e do jazz, que foi já estudos impetrados dentro da Universidade Federal de Rondônia para destacar esse tipo de circunstância. A Cleide Blackman, por exemplo, tem um trabalho fenomenal falando sobre os barbadianos e sobre esse costume do blues e do jazz dentro do contexto de Porto Velho, e aproveito essa oportunidade para mandar um forte abraço para ela, porque o trabalho dela é fantástico. Thaís, começando as conclusões. Uma pena, nesta época, não termos usado a língua inglesa como segunda língua mesmo, né? Em Porto Velho, Rondônia. Que maravilha hoje seria se todos fosse... na verdade, que tivesse tido a oportunidade de se permitir aprender essa língua inglesa como segunda língua. Gente, olha que avanço teríamos hoje, né? Aproveitando esse povo, que chega trazendo uma contribuição e a gente não aproveitou. É uma pena. Acho essa questão histórica de Porto Velho é algo que eu acho muito interessante, no sentido que em 1953 e para trás ainda, como a cultura aqui, vieram pessoas de vários lugares, né? A cultura libanesa, a cultura marroquina, várias pessoas falando, e lá fora tem-se o costume de você ter a sua língua natal e mais o inglês.
né? E como que a gente não aproveitou essa oportunidade de crescer e aprender. Muito, muito bonita. Porto Velho tem histórias muito interessantes. Rony, agradeço a sua presença e a vocês de casa, até o próximo programa. Camila, dá tchau, Camila, que a Thaís comeu todo o tempo. Pois é, né? Prazer, Rony, pela sua presença e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Opa! Obrigado, viu, cara? E satisfação. Satisfação de te encontrar vocês com saúde. Nesse momento eu desejo, é o que eu mais desejo profundamente para todos, saúde e paz. Porque o resto, depois da pandemia, a gente corre atrás. Exato. Verdade. Fica firme, tá? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.